Esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos sobre análise combinatória e se essa é a sua reação depois que se depara com esse assunto na sua prova, relaxa que a gente vai mudar isso. Segura aí, é rapidinho, é depois da vinheta. Muito bem-vinda ao canal Defina, eu sou o João Ricardo Oliveira e nessa série de vídeos nós vamos falar sobre uma coisa muito polêmica. Mamilos! Não, análise combinatória. Certamente um dos assuntos mais odiados, mais temidos e menos compreendidos do ensino médio, mas eu garanto pra você que no final dessa série você vai compreender isso bem mais. Por isso eu acho que esse vídeo já vale um like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho pra não perder sempre que sair vídeo novo e principalmente pra não perder os outros vídeos dessa série. Vamos começar imaginando a seguinte situação. Vamos supor que você queira organizar um torneio de dança de salão no seu colégio. 6 rapazes e 6 moças se inscreveram para esse torneio. Numa primeira fase do torneio, todos os rapazes terão que dançar com todas as moças. Você contrata o DJ e faz um pedido para ele. Você só pede que para cada dança, para cada casal, toque uma música diferente. Ele então te faz a seguinte pergunta. Beleza, brother, só me diz quantas danças vão acontecer que é para eu separar as músicas, valeu? Tá. Tá. Vamos lá. O Pedro vai dançar com a Laura. Depois o Pedro pode dançar com a Dani. Aí vem Pedro e Renata, também, acho que pode ser Pedro... Depois Pedro faz a Dora, ou Pedro faz a Paula, pode ser também. Fica calor, né? Aí depois disso a gente pode fazer o seguinte, The next day. Então, totalizando aqui pelas minhas contas... 36. Você conseguiu perceber o problema que está acontecendo aqui? O DJ perguntou quantas danças aconteceriam. Você, ok, respondeu a ele. Só que para responder quantas danças aconteceriam, você antes teve que passar por quais danças aconteceriam. E é para isso que serve a análise combinatória, para você contornar todo esse trabalho. Portanto, defina a análise combinatória. É uma série de ferramentas que servem para você descobrir quantas soluções um problema tem, sem precisar achar quais são essas soluções. Ou, em outras palavras, é uma série de ferramentas que serve para você contar sem contar. Tanto é verdade que a principal ferramenta da análise combinatória se chama justamente Princípio Fundamental da Contagem, ou PFC. Como você aplica o Princípio Fundamental da Contagem? Muito simples, é só você seguir 4 passos muito básicos. O primeiro é se perguntar em quantas etapas o seu problema se divide. Depois, você vai representar cada etapa com um traço. Em seguida, você vai preencher cada traço com a quantidade de opções para aquela etapa. E, finalmente, você vai multiplicar esses números. É justamente por isso que o princípio fundamental da contagem tem outro nome, princípio multiplicativo. Agora, imagina aplicar isso lá para a pergunta do DJ. Esse problema se divide em 2 etapas, escolher o rapaz e escolher a moça. 2 etapas, 2 traços. Quantas opções existem para escolher o rapaz? Foram 6 inscritos, portanto 6. Quantas opções para escolher a moça? Também foram 6 inscritas. 6 vezes 6, 36. E assim ficaria muito mais fácil responder a pergunta do DJ. Beleza, brother? Só me diz quantas... 36. Agora uma outra situação. Vamos supor que você entre em uma lanchonete e lá tem uma promoção. Com R$20 você faz um lanche que consiste em uma bebida, um sanduíche e um acompanhamento. No cardápio existem 4 opções para bebida, 5 opções para sanduíche e 3 opções para acompanhamento. De quantas formas diferentes você poderia fazer o seu lanche? Pense em fazer apenas um lanche. Para fazer um lanche, esse problema se divide em 3 etapas. 3 etapas, 3 traços. A primeira etapa é escolher a bebida, existem 4 opções para isso. A segunda etapa é escolher o sanduíche, existem 5 opções para isso. E a terceira etapa é escolher o acompanhamento, existem 3 opções para isso. Multiplicou 60. Quer dizer que você vai fazer 60 lanches? Não, você vai fazer um lanche só, mas existem 60 opções para fazer esse lanche. Agora vamos pensar num outro exercício. Quantos números de 4 algarismos podem ser formados? Esse problema se divide em 4 etapas. Cada etapa é a escolha de um algarismo. 4 etapas, 4 traços.
Na primeira etapa, nós temos das 10 opções de algarismos que existem, apenas 9 possíveis. Eu não posso começar um número colocando 0 na primeira casa, porque se eu fizer isso, ele vai ter 3 algarismos, na verdade, e não 4. Na segunda, na terceira e na quarta etapas, eu posso usar qualquer um dos 10 algarismos que existem. Então, 10 opções para cada. Multiplicando tudo, 9.000. Então, existem 9.000 números que podem ser escritos com 4 algarismos. Só para confirmar, de 1.000, que é o primeiro número com 4 algarismos, até 9.999, que é o último número com 4 algarismos. Agora vamos pensar em variações desse problema. Vamos supor, numa letra B, por exemplo, que ele peça quantos números ímpares com 4 algarismos podem ser escritos. Vamos lembrar que o que define se o número é par ou ímpar é apenas o seu último algarismo. Portanto, na última etapa nós temos apenas 5 opções. Só pode entrar o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Na primeira etapa, como nós falamos antes, existem 9 opções, não pode entrar o 0. Na segunda etapa e na terceira etapa, qualquer um dos 10 algarismos que existem. Multiplicando tudo, 4.500. Então existem 4.500 números ímpares com 4 algarismos. Letra C. Quantos números pares com 4 algarismos podem ser escritos? Letra C é idêntica à letra B. O que define se o número é par ou ímpar é seu último algarismo. Portanto, existem 5 opções na última etapa, que são 0, 2, 4, 6 ou 8, 9 na primeira etapa, temos que excluir o 0, 10 na segunda ou na terceira etapa. Então, os outros 4.500. Então, 4.500 números ímpares, 4.500 números pares, totalizando 9.000 números. Agora, e se na letra D ele perguntasse quantos números de 4 algarismos distintos podem ser escritos? Bom, se ele pede algarismos distintos, isso significa dizer que a gente não pode repetir algarismos. Então, aí a gente começa a ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos lá. Na primeira etapa, como sempre foi, 9 opções, porque nós não podemos colocar o 0. Na segunda etapa, 9 opções também, porque na segunda etapa eu posso usar o 0 que eu não podia usar na primeira etapa, mas eu não posso usar o algarismo que foi usado na primeira etapa. Na terceira etapa, nós já preenchemos 2 etapas, portanto, 2 opções a menos, portanto, 8 opções para a terceira etapa. Na quarta e última etapa, nós já preenchemos 3 etapas, portanto, 3 opções a menos, portanto, 7 opções para a última etapa. Multiplicando tudo, dá 4.536 números de 4 algarismos distintos, sem repetição, que podem ser escritos. Letra E. Quantos números ímpares com 4 algarismos distintos podem ser escritos? Você está reparando que eu já estou começando a misturar as coisas, está começando a ficar mais complicado. Vamos lá, o que define se o número é ímpar é o seu último algarismo. Então, começando por lá, nós temos 5 opções. 1, 3, 5, 7 ou 9. Na primeira etapa, a gente sabe que não pode usar o 0. Só que agora a gente também não vai poder usar o algarismo usado na última etapa. Portanto, na primeira etapa nós temos 2 opções a menos. Por isso que na primeira etapa nós temos 8 opções. Já preenchemos a última e a primeira etapa, ou seja, já usamos 2 algarismos dos 10 que existem. É por isso que na terceira etapa nós temos 8 opções, 2 a menos. Já preenchemos 3 etapas. Por isso que na terceira e última etapa nós temos 3 opções a menos, ou seja, 7 opções. Multiplicando tudo, dá 2.240 números ímpares com 4 algarismos distintos que podem ser formados. Última variação desse problema. Quantos números pares com 4 algarismos distintos podem ser formados? E aí você provavelmente está pensando o seguinte: ah, é a mesma coisa que no exemplo anterior. Não, aí é que tá. Vamos lá. Vamos supor que o raciocínio seja, sim, idêntico ao exemplo anterior. Na última etapa eu teria 5 opções. 0, 2, 4, 6 ou 8. E na primeira etapa? Não sei. Na primeira etapa eu não posso usar o 0, nunca posso usar o 0. E nesse problema, como ele pede algarismos distintos, eu não posso usar o algarismo usado na última etapa. Só que, e se o algarismo usado na última etapa foi justamente o 0? Então, na primeira etapa, eu tenho apenas uma opção que desconsiderar, o 0. Isso faria com que na primeira etapa eu tivesse 9 possibilidades. Mas e se na última etapa não foi o 0 que eu usei? Foi o 2, o 4, o 6 ou o 8? Tanto faz, qualquer um desses. O que aconteceria na primeira etapa? Eu teria 2 possibilidades a menos.
Eu não poderia usar o zero, porque eu nunca posso, e não poderia usar o algarismo usado na última etapa. Eu perderia 2 opções, por isso eu teria 8 possibilidades para a primeira etapa. Como a gente não tem como garantir qual foi o algarismo usado na última etapa, fica impossível preencher a primeira etapa. De vez em quando, esse problema acontece em análise combinatória. O preenchimento de uma etapa fica vinculado ao preenchimento de outra. Eu não sei preencher uma etapa porque eu não sei o que está acontecendo de fato em outra. Sempre que isso acontecer, nós temos que dividir nosso problema em 2 casos. A complicação toda não está acontecendo justamente porque eu não sei se usei zero ou não usei zero na última etapa? Então é justamente aí que você vai fazer a sua divisão. Na primeira hipótese, vamos supor que a gente esteja usando zero na última etapa. Na segunda hipótese, vamos supor que a gente não esteja usando zero na última etapa. Na primeira hipótese, se eu estou usando zero na última etapa, é porque só tem uma possibilidade para ela. O zero. Se eu estou usando zero na última etapa, então na primeira etapa eu tenho 9 possibilidades, porque eu só preciso excluir o zero. Já preenchi a última, já preenchi a primeira, já preenchi 2. Por isso que na terceira etapa eu tenho 8 opções. Preenchi a última, preenchi a primeira, preenchi a segunda, preenchi 3. É por isso que na terceira etapa eu tenho 3 opções a menos, ou seja, 7. Multiplicando tudo dá 504. Ou seja, existem 504 números de 4 algarismos distintos, mas terminados em zero. Qual era a segunda hipótese? Que nós não usaríamos zero na última etapa, mas seria um algarismo par. Então existem 4 possibilidades para a última etapa. Quantas possibilidades existem na primeira etapa? Eu não posso usar o zero, nunca posso, e não posso usar o algarismo da última etapa porque ele pediu para os algarismos serem distintos, para não haver repetição. Então eu tenho 8 possibilidades para a primeira etapa. Já usamos 2 algarismos na primeira etapa e na última etapa, portanto, para a segunda etapa existem 8 opções, 2 a menos. Já usamos 3, portanto, na terceira etapa, 3 opções a menos, nós temos 7 opções. E aí vem uma dica que é essencial para resolver os problemas de análise combinatória, que é o seguinte. Sempre na análise combinatória que você se deparar com uma situação e outra situação, você vai multiplicar esses 2 valores. Quando você se deparar com uma situação ou outra situação, você vai somar esses 2 valores. Nesse problema que nós estamos fazendo, um número termina em zero ou não termina em zero. Como é ou que a gente está usando, nós vamos somar os 2 resultados que nós achamos anteriormente. Então existem 2.296 números pares com 4 algarismos distintos. Dependendo das circunstâncias, o problema de princípio fundamental da contagem pode receber um apelido. E existem 3 apelidos que a gente pode dar para o PFC. Esses apelidos são permutação, arranjo ou combinação. Portanto, tenha isso muito claro na sua cabeça. Todos, absolutamente todos os problemas de análise combinatória podem ser resolvidos com PFC, com princípio fundamental da contagem. Só que dependendo das circunstâncias, esse problema de PFC pode ser chamado de permutação, pode ser chamado de arranjo, pode ser chamado de combinação ou pode ser que não tenha nenhum desses apelidos. Os 3 próximos vídeos da série vão falar sobre permutação, arranjo e combinação. E nós vamos definir cada uma dessas situações com 2 palavrinhas mágicas que é essencial que você guarde. Essas palavrinhas mágicas são escolha e ordem. Nós vamos definir nos próximos vídeos da série o que é uma permutação, o que é um arranjo e o que é uma combinação, usando essas 2 palavrinhas mágicas. E em todas essas situações, nós vamos chamar de N o total de elementos disponíveis e de P os elementos que vão ser escolhidos dentro desses N elementos. Isso quando houver uma escolha, claro. Então, se esse vídeo ajudou você a entender um pouquinho mais sobre análise combinatória, compartilha, porque isso vai ajudar outras pessoas também e, obviamente, vai ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo. Beijos, abraços e até a próxima.